Para quem me segue, para quem já é aluno por muito tempo, eu falo para vocês sobre o modelo 6, que é o termo de ocorrência. E agora eu faço a pergunta para vocês: aonde está o termo de ocorrência de vocês? Porque o convênio ICMS 109 de 2024, ele fala sobre o termo de ocorrência. É o único livro fiscal físico que hoje a gente tem e que não, o projeto SPED não trouxe a desobrigatoriedade. E muitos de vocês, quando eu abro a caixinha de perguntas ou quando a gente fala aqui algum tema, todo mundo fala para mim que nem sabe onde está esse modelo 6. Mas olha o que diz a cláusula sexta, o seu parágrafo segundo. A opção a que se refere-se ao caput alcançará todos os estabelecimentos do contribuinte localizados no território nacional e será consignada no livro de registro de utilização de documentos e termos de ocorrência de todos os estabelecimentos do mesmo titular. Observado o seguinte: a opção será anual, como a gente tratou. Na hipótese de abertura de um segundo estabelecimento do mesmo titular, a opção deverá ser feita no prazo de 30 dias da data da abertura. E aqui ele começa a falar sobre o que tem que ser feito. Mas eu volto a dar atenção para o parágrafo segundo, quando a gente fala sobre o livro de ocorrência, aonde está o livro modelo 6 do seu cliente. Esse é o único livro que a gente não tem nenhuma obrigação acessória digital hoje para a gente colocar em pauta as ocorrências dentro dos nossos fechamentos. E muitos contribuintes nem sabem onde está, mas em uma fiscalização é o primeiro documento que o fisco vai te solicitar, além do XML, além dos arquivos de SPED, ele vai te solicitar o livro de registro de ocorrência. E, novamente, o convênio ICMS trabalha para nós o parágrafo segundo sobre o livro de ocorrência. Então, já deixo a lição de casa para vocês ficarem atentos aonde está esse termo de ocorrência. E, obviamente, seguir o parágrafo segundo, onde ele fala sobre as hipóteses de como vocês podem declarar, principalmente quando a gente tem algumas particularidades, por exemplo, como uma abertura nova. Feita a opção do que se trata nessa cláusula, a renovação será automática, né? Então, a gente já falou isso em aula também. Então, ele trata todas as informações aqui que vocês precisam colocar tanto no livro de ocorrência como também no documento fiscal. No documento fiscal nada mudou, a única coisa é que a gente vai lá nas informações complementares, vai colocar transferência de mercadorias equiparada a uma operação tributável, né, conforme a nossa lei Candir, e a cláusula quinta do convênio ICMS 109 de 2024. Então não houve alterações, o que vocês vão colocar é que vocês fizeram um procedimento, tem a equiparação conforme a lei Candir, já alterada, e a cláusula quinta desse convênio que trabalha a nova sistemática de opção do contribuinte. Agora, se o seu cliente ele não optar, nada mudou, só se ele fizer a opção da equiparação, certo? Então, essas são as minhas considerações para vocês. Mas antes de eu finalizar essa aula, o que eu quero pontuar? A gente tem a Lei Complementar 24 de 1975. E essa lei complementar, ela veio em pauta por uma pergunta que eu recebi de uma aluna no meu Instagram, onde ela perguntou o seguinte: mas esse convênio já é válido? Os estados vão precisar se posicionar? Primeiro, a gente precisa entender o que é um convênio, tá? E onde a gente vai trabalhar essas questões nessa lei complementar. A Lei Complementar 24 de 1975, ela fala sobre as questões dos convênios. Os convênios nada mais todos os estados estarem cientes sobre a determinada operação ou benefício, ok? O artigo 4 ele fala o seguinte: dentro do prazo de 15 dias contados da publicação dos convênios no Diário Oficial da União, e independente de qualquer outra comunicação, o Poder Executivo de cada unidade de federação publicará um decreto ratificando ou não os convênios celebrados, considerando a ratificação tácita dos convênios a falta de manifestação no prazo assinalado neste artigo. O dispositivo neste artigo aplica-se também às unidades de federação cujos representantes não tenham comparecido à reunião em que hajam sido celebrados os convênios. Ou seja, pessoal, quando a gente fala sobre convênio, a gente está falando sobre
a base nacional, ou seja, todos os estados estão cientes sobre essa tomada de decisão. O que o fisco fala para nós dentro da Lei Complementar 24 de 1975? Que a gente tem um prazo estabelecido sobre uma rejeição de um convênio e a ratificação. Se um convênio foi publicado hoje, dia 7/10, se o seu estado não estava dentro da reunião que aconteceu, as tratativas do convênio 109 de 2024, eu vou até colocar aqui para vocês o número dela, ó, 194, reunião ordinária, onde todos os estados sentam e começam a trabalhar as questões, e uma delas foi o convênio ICMS 109 de 2024. O que de fato pode acontecer é que o Estado pode não ter participado dessa reunião e rejeitar essa opção. Então, isso pode acontecer do prazo fixado no artigo 4. Então, o que a gente precisa ficar atento a partir de um convênio? Se o nosso Estado vai se posicionar rejeitando. Se ele não se posicionar rejeitando, ele vai ser ratificado automaticamente, tá? Então, aprovado. E aí, consequentemente, os estados vão começar a trabalhar essas tratativas desse novo convênio dentro dos seus regulamentos, trazendo as particularidades e os decretos afins, ok? Então, sempre, não é só sobre esse convênio. Se vocês têm dúvidas sobre a tratativa do convênio, ou seja, o que o convênio faz, quais são os critérios do convênio, a Lei Complementar 24 de 1975 é uma ótima lei complementar para vocês estudarem. Ela também é pequena, tá vendo? Numa página suficiente vocês conseguem entender qual é a disposição dos convênios sobre concessão de isenção dos impostos, sobre as relativas mercadorias e de todas as providências que um convênio vem trazendo para nós. Então, o artigo 4, ele tira a dúvida dessa aluna e provavelmente de você também, caso você tenha essa dúvida. Então, considerações finais. O impacto ele é significativo, são grandes mudanças de transparência e também de conformidade fiscal. Vai ter adaptação necessária, a gente está falando até mesmo de parâmetros de sistema a serem alterados e tomada de decisões perante aos seus clientes. Oportunidade de planejamento e oportunidade para você também levantar se existe de fato a necessidade de passar esse aproveitamento do crédito e vocês, como bons profissionais, devem acompanhar todas as melhorias que vocês vierem a implementar. Não só por uma melhoria de um erro, mas também sobre uma atualização como essa, por exemplo. Tudo bem?